Oiê, ¿cómo están? Te los extraño mucho. Espero que estén en casa, cuidando de la salud, se alimentando bien, cuidando a los parientes, a la familia y también siguiendo una rutina de estudio. Luego estaremos juntos. Besitos, hasta luego. Bueno, amados, amadas, hoy nosotros habemos que hacer muchas cosas y quiero empezar hablando sobre el último ejercicio que los dejé semana que pasó. Semana que pasó, empezamos a hablar sobre los verbos. ¿Se acuerdan? Hablamos un poco sobre las nacionalidades y había dejado ese ejercicio de acá. Estaba con el título: vuelve al texto de donde eres y responde. Las respuestas ya habíamos hecho, entonces ya habíamos contestado de dónde son Rigoberta y Chucho. Já habíamos visto como se apresenta o futebolista, já habíamos visto como se apresentam as bailadoras. Só que depois que expliquei sobre os verbos, que são estruturas que usamos para identificar de onde são as pessoas, pedi que volvessem ao exercício anterior e rodeassem os verbos conjugados. Depois, deviam que sacar esses verbos e escrever. Então, eu he usado um rotulador, então eu destaquei, mas vocês podiam ter circulado. Na primeira resposta, eu coloquei o ex, tanto para ex de Guatemala quanto ex para ex de Cuba. Porque quando a gente fez essa pergunta de onde são Rigoberta Menchú e Chucho Valdés, a resposta havia que seguir o outro exemplo do exercício anterior. Porque em la apresentação ela disse sou de Guatemala, ele disse sou de Cuba. Mas como é a gente que está falando deles e eles estão na terceira pessoa, por isso que ficou o es para o verbo ser. Agora, na apresentação do Diego Forlan, aparece o verbo ser conjugado assim: mi nombre es. Então, depois ele fala soy o quê? Um futebolista. Já a apresentação de las chicas Paloma e Piruchi, elas usam somos Paloma e Piruchi. Depois, somos bailadoras e cantautoras. Então era isso, vocês tinham que circular, né? Ou podia destacar, sublinhar essas palavras. E depois, no exercício número 1, que estava abaixo do esquema gramatical, vosotros sabiam que volver escrevendo esses verbos. Antes de darmos sequência, vamos falar então um pouco mais sobre essas palavras. A la outra classe, les expliquei a conjugação do verbo ser. Então, ser em primeira persona, soy. Em segunda, eres. Em terceira, es. Al plural de soy, somos. Plural de eres, sois. E plural de es, son. Então, a conjugação é yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas e ustedes son. O verbo ser, ele é um verbo muito usado. A gente utiliza ele para expressar uma profissão. Olha lá, a Julieta está dizendo, soy una cantante. A gente utiliza ele para dizer a nacionalidade. Olha a Rigoberta, soy guatemalteca. Então, a gente pode usar o verbo ser em muitas situações. Por isso que a gente precisa aprender a utilizá-lo, principalmente em primeira persona e al su plural. Então, soy e somos. Também
nessa apresentação aparece a conjugação para o llamar na primeira pessoa. Então, olha lá, está dizendo me llamo, né? Me llamo Rigoberta, te llamas Rigoberta, se llama. Então, o verbo llamar, ele tem uma conjugação específica que a gente viu também na outra tabelinha. E a gente falou também um pouco sobre a conjugação do verbo tener, né? Tá na outra folhinha. Aqui, ó. Olha lá a Isabel Allende dizendo: tenho nacionalidade chilena. Então, ela tem. Então, ela falou na primeira pessoa, eu tenho. Se fosse ela a segunda, tienes. A la terceira, tiene. Al plural de la primeira, tenemos. Depois, tenéis e tienen. Então, essas palavras, esses verbos, eles têm uma conjugação específica. A gente precisa dando conta de aprendendo principalmente o singular da primeira pessoa e o plural da primeira pessoa. Então, do verbo ser, sois, somos. Do verbo llamar, llamo, llamamos. Do verbo tener, tengo, tenemos. Então, para início, a gente precisa ter essa noção, tá? Que esses verbos, que a gente ainda vai estudá-los muitos, são verbos que a gente vem trabalhando para explicar uma nacionalidade, para explicar uma profissão. Outra coisa importante é que a gente estava também vendo o nome dos países. Então, observando esse mapa, tá? Nesse mapa a gente tem aqui, ó, primeiro continente americano. Então, aqui está a América do Sul, aqui está a América Central e luego acá a América do Norte, empieza em México. E aí, cada país, tá? Em cada país se habla um idioma. Já sabemos que em los 19 países que foram colonizados por Espanha, esses de América, eles hablam o espanhol como língua materna. Também já vimos que em Europa, Espanha habla. E aí, então, tirando esses países, a gente sabe que cada país tem o seu idioma, fala um idioma. Por exemplo, em Brasil, nós outros hablamos o português. Por quê? Fomos colonizados por Portugal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? E aí, havia deixado esta hoja de atividade. Acá é separado por partes. A primeira parte era unir os países às nacionalidades. Então, olha lá. Espanha, quem vive em Espanha é espanhol. Quem vive em Cuba é cubano. Quem vive em México é mexicano. Quem vive em Argentina é argentino. Quem vive em Brasil, brasileiro. Em Itália, italiano. Em China, chino. Eu quero que vocês observem essas terminações, por exemplo, que estão pintadas de amarillo. Então, eu contornei. Por quê? Muitos países seguem a mesma terminação. Então, olha lá, mexicano, italiano, cubano. Todos esses três aí, terminam em ano. E tem o feminino, cubano, cubana, mexicano, mexicana. Muitos países vão seguir essa terminação. Olha lá, argentino, chino. Então, essa termina em o a. Argentina, China. Outros países seguem a mesma terminação que do Brasil, enho ou enha. Então, brasileño, as pessoas que vivem em Brasil. Panameño, as pessoas que vivem em Panamá. Ao outro lado, quem vive em Alemanha, alemão. Quem vive em França, francês. Em Rússia, russo. Em Japão, japonês. Em Canadá, canadiense. Em Grã-Bretanha, britânico. Em Estados Unidos, estadunidense.
Então eu grifei aí o japonês, o francês, também o inglês, todos terminam em es. Se fosse al feminino, seria essa, japonesa, francesa. Agora, al caso de estadunidense, canadense, não há feminino, só há essa forma para tanto homem como mulher. Então, Nicarágua também segue essa terminação, nicaragüense. Então, aqui vocês tinham somente que relacionar. Depois, seguindo esse exercício, haviam que completar a conjugação do verbo hablar, seguindo aquela tabla que les enviei na última classe. Quem não estivesse entendendo, encontrando, podia colocar na internet, pesquisar a conjugação do verbo hablar no espanhol. Mas a gente tem que lembrar que nós falamos, né? Nós conjugamos. Então, vocês tinham, né? Tinham essa tabelinha aí. Então, olha lá como que fica. Yo hablo, tu, opa, um momento, aqui. Yo hablo, tu hablas, ella ou usted habla. Então, aqui eu só tenho o ele, tá? Nosotros hablamos. Na hora de eu cortar a imagem, cortou, mas faltou o os aí, hablamos, tá? Vosotros habláis, ellos, ellas e ustedes hablan. Depois, aqui, haviam que encontrar países, como encontrei esses, Bolívia, Itália, Japão, Brasil, Alemanha, Espanha, e fazer frases seguindo o exemplo. O verbo hablar sempre al plural e depois haviam que mencionar o idioma. Então, no exemplo já estava: em França, hablam francês. Em Reino Unido, hablam inglês. Em Argentina, hablam espanhol. Em Espanha, hablam espanhol. Em Alemanha, hablam alemão. Em Japão, hablam japonês. Em Itália, hablam italiano. Em Brasil, hablam português. Em Bolívia, hablam espanhol. E aí, queridos, maestra, eu não estou conseguindo, eu não estou achando, eu não sei que idioma que fala na Grã-Bretanha, eu não sei que idioma que fala no Japão, em espanhol. Gente, vocês podiam buscar a internet, era só utilizar a internet a favor de vocês. Então, podiam pedir, mandar recadinho para a maestra, tirar dúvidas, mas não tem importância, tá? A gente vai fazendo juntos e a gente vai cada vez mais vendo mais informações. Nesse exercício, vocês tinham que escrever o plural, tá? Então, todas as frases estão no singular. Então, sou cubano, sou brasileiro, sou italiano. Olha lá o plural de sou cubano. Somos cubanos. No caso da letra B, somos brasileiros. Na letra C, somos italianos. A la letra D, somos franceses. E, somos alemães. F, somos japoneses. E olha lá, eu grifei essas duas terminações com esses, porque a singular termina com S. Francês, japonês. Al plural, les agregamos, né? A gente tira esse S e no lugar a gente põe esses. Se fosse feminino, essas, tá? A gente precisa ir memorizando, porque algumas terminações elas seguem o mesmo estilo. Não consegui fazer essa. Vocês podiam também procurar pesquisar aí na internet, tá bom? Bom,
Agora, esse exercício aqui, a maestra falou que nós íamos fazer na classe de hoje. Então, é isso mesmo, tá? O que vocês vão fazer? Presta atenção, escuta e completa. Então, eu já dei para vocês, olha lá, eu já dei para vocês o nome, né, dos personagens. Então, Hector, Maria, Monique, Mário, Latoya. E aí, olha lá, já completei para vocês os países desses personagens. Então, já disse de onde é o Hector. Vocês vão copiar aí na fichinha de vocês. Eu vou falar para vocês verem como pronuncia. Olha lá. Soy de Nicarágua. Maria, soy de Panamá. Monique, soy de Honduras. Mário, soy de Uruguai. Latoya, soy de Chile. Agora, seguindo o exercício, a maestra vai falar a nacionalidade, o gentilício de cada país e o idioma que é falado naquele país. Então, você tem que escutar e completar. Então, junto comigo no vídeo, se for o caso, pausa, escreve e assim por diante. Vai soltando conforme a maestra for falando. Então, eu vou começar pelo Hector e assim por delante. Então, quem vive em Nicarágua é nicaragüense. Então, no caso, o Hector, soy nicaragüense. A Maria, soy panameña. A Monique, soy hondureña. O Mário, soy uruguayo. A Latoya, soy chilena. E qual será o idioma que eles falam, hein? Será que vocês sabem? Então, se sou de Nicarágua, se sou de Panamá, que será que eles falam? Hablo espanhol. Todos hablam espanhol. O espanhol é falado em todos esses países que a maestra acabou de falar para vocês. Então, ademais, claro, das línguas nativas indígenas. Então, o idioma materno, além, né, do espanhol ser falado, a gente sabe, por exemplo, que principalmente nos países da América Central, eles têm o idioma, né, nativo das línguas indígenas, mas o espanhol segue sendo a língua materna. Então, vamos conferir se vocês conseguiram acertar a escrita. Então, olha lá, nicaragüense, panameña, hondurenha, uruguayo, chilena. E todos hablan el espanhol. Tranquilos? Amados, para a classe de hoje é solo. Nosotros habíamos que retomar estes pontos, hacer a corrección, tá? Espero que tenham gostado, então eu espero que vocês tenham gostado. A gente tinha que retomar esses pontos sobre o uso do verbo ser, do verbo llamar, do tener. Nós tínhamos que falar um pouco mais sobre as nacionalidades, ou seja, os gentilícios. E a próxima classe, nós damos sequência. Te los espero semana que viene. Hasta luego. Besitos.